Glória a Jesus. Meus irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus. Nós vamos mais um momento em pé ler no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, as últimas palavras de Davi. 2 Samuel 23, versículos 1 até 5. Diz assim a palavra do Senhor: Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação, todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe pela leitura da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Estas foram as últimas palavras de Davi. É interessante, a vida de Davi foi uma vida, nós podemos dizer assim, em tudo vivida nos limites humanos. Tudo em Davi foi grande. Tudo em Davi foi maior do que aquilo que poderia permitir a força humana. As vitórias de Davi foram enormes, mas as lutas que Davi enfrentou também foram lutas enormes. As revelações do Senhor foram profundas. As desilusões na vida de Davi também foram grandes. Nós podemos olhar para a vida de Davi e dizer assim: tudo em Davi foi no limite, ou melhor dizendo, para além do limite daquilo que poderia permitir a dimensão humana. Tudo foi muito. A vida de Davi foi uma vida cheia, não foi uma vida com espaços vazios, não foi um tempo que passou por ele e que ele não viveu. Tudo na vida de Davi foi grande, foi pleno, foi intenso. Irmãos, por uma única razão. A vida de Davi era uma vida totalmente dominada, controlada pela operação do Espírito Santo. Havia uma coisa em Davi que também era extraordinariamente grande. Era a sua sensibilidade à presença do Espírito Santo, à vontade do seu Deus. De Davi, o Senhor disse assim: achei a Davi, servo segundo o meu coração. Então também nisso, Davi era grande, porque a sensibilidade de Davi era a sensibilidade do coração de Deus. E por isso, de Davi o Senhor pode dizer assim: eu sei que Ele vai fazer toda a minha vontade. Isto é, na vida de Davi, o projeto de Deus foi plenamente cumprido. E é por isso, irmãos, quando há muitos anos o Senhor, pela sua misericórdia, nos visitou e nos trouxe o testemunho de uma obra, e esse testemunho veio através dos nossos amados irmãos do Brasil. Esse testemunho veio e esse testemunho trazia como primeira mensagem didática a vida de Davi, de tal maneira que nós dizemos muitas, ainda hoje, não é? Nós dizemos assim, a obra do Espírito Santo e a obra de Davi.
Então, se nós queremos entender aquilo que o Espírito Santo quer fazer connosco, nós podemos olhar para a vida de Davi. Tudo aquilo que o Senhor fez com Davi, Ele quer fazer connosco também, espiritualmente falando. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta é a bênção, a obra de Davi. Na nossa vida, o Senhor quer fazer também assim uma vida cheia, uma vida de grandes lutas às vezes, mas uma vida de grandes vitórias, uma vida de grandes confrontações, mas também uma vida de grandes experiências pelo livramento, pela presença, pela direção, pela palavra, pela revelação. E por isso, irmãos, nós queremos esta noite, num modo muito particular, glorificar o Senhor, quando nós entendemos do seu tão maravilhoso propósito para nós. E é interessante, irmãos, porque nós lemos exatamente no final da sua vida, porque a sua vida tinha sido assim, Davi, nas suas últimas palavras, nós só encontramos palavras de louvor e gratidão. Os irmãos repararam? É interessante, irmãos, porque Davi, ele diz de si próprio. Os irmãos reparem o que é que Davi diz. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em altura. Esta expressão é uma expressão muito interessante, porque Davi era o menor. Ele era o menor, era o filho mais novo da casa do seu pai, era o menor, era aquele que quando o profeta foi à casa, quando Samuel foi à casa de Jessé para levantar um rei, foi o único dos filhos que ficou esquecido, estava lá no campo a cuidar das ovelhas do pai, enquanto todos os outros irmãos estavam em casa preparados para o banquete, para receber o profeta. Era o menor, mas ele diz assim, aquilo que ele sentia a respeito do que Deus fez na sua vida, ele sentiu o seguinte, Deus levantou-me em altura. Isto é, Deus elevou-o, Deus cumpriu na vida de Davi a sua própria palavra, porque aquele que se humilha, Deus o exaltará. A palavra de Deus diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Deus vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque esse é o propósito do Senhor, é que Davi fosse tomado na sua simplicidade, na sua pequenez, ele fosse tomado, ele fosse levantado em altura. Levantado em altura não é para tomar a glória de Deus, porque a glória de Deus, a palavra do Senhor diz assim, a minha glória não a darei a outrem. E a grande luta é ser levantado em altura e continuar a ser pequeno. Nós entendemos isso só pelo Espírito, não é? Só pelo Espírito. A grande luta. Davi, ele foi levantado em altura. E, irmãos, esta atitude do levantar em altura, da experiência de Davi, quando Deus nos eleva, não é para nós tomarmos a glória de Deus, porque nós continuamos a ser pequenos, frágeis, insignificantes, sem sentido. Deus não precisa de nós. Mas quando nós somos levantados em altura, nós começamos a ver as coisas da perspectiva mais alta, não é? Da perspectiva mais alta. Às vezes, quando nós estamos muito em baixo, quando estamos cá no meio do vale, quando estamos no meio da luta, nós olhamos à volta e os horizontes não são muito grandes. Mas à medida que nós vamos subindo, quanto mais altos nós estamos, mais longe nós vemos, não é? Eu gosto de subir aos montes por isso. Quando nós subimos no alto da serra, nós vemos, irmãos, mais longe. E é isso que o Senhor faz conosco também. Quando Ele nos toma e quando nos eleva, nós lembramos, irmãos, quando o Senhor chamou a João. Sobe cá. Irmãos, aquilo que Deus quer fazer com o homem é levantá-lo, é elevá-lo, é fazê-lo olhar desde o alto
Irmãos, e quando nós olhamos desde o alto, nós começamos a entender, nós começamos a ver o alcance, não daquilo que é da razão do homem, mas daquilo que é profético, daquilo que está longe, daquilo que Deus quer fazer, porque o propósito de Deus ao realizar a obra que é do seu Espírito, que é feita por Ele, pelo seu próprio Espírito, quando nós começamos a entender, nós vemos como Deus é um Deus que tem um propósito maravilhoso de salvação, de livramento, de perdão, de criar para si, remidos pelo sangue de Jesus, um povo que o adore, que esteja na sua presença, que seja resgatado de todo o mal, de todo o pecado, de toda a destruição. Nós vivemos num mundo de injustiça, mas Jesus veio para salvar e para resgatar o homem e para o colocar numa posição elevada junto a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Davi sentia isto. Ele, o menor, o mais pequeno, o mais insignificante, mas Deus tinha tomado a sua vida e tinha-o elevado para que ele pudesse entender o alcance. E de facto, irmãos, quando Davi, como rei, ele viu longe, não é? É interessante porque nunca como no tempo de Davi as fronteiras de Israel foram tão grandes, foram tão longe, não é? Quanto mais longe está a fronteira, quer dizer que mais longe está o adversário, porque o inimigo está para lá da fronteira, não é? Também é assim, irmãos. Na nossa vida espiritual, quanto mais longe nós vemos, mais nós alcançamos vitória sobre aquele que nos quer separar do amor de Cristo, separar da salvação, destruir a fé, subjugar-nos aos valores deste mundo. Mas, irmãos, na obra de Davi, isto é, na obra do Espírito Santo, o Senhor coloca-nos nessa posição. Louvado seja o nome do Senhor. Davi reconhece também que isso só foi possível porque sobre ele pousou a unção do Espírito Santo. Davi diz assim, diz Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó. Então, sobre ele estava o Espírito. Tudo na nossa vida, irmãos, que é pelo Espírito. Por isso, irmãos, é que lidar com o Espírito Santo é uma coisa de uma sensibilidade extraordinária, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, como alguns querem fazer crer. O Espírito Santo tem muita força, não é? Mas o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo foi apresentado pelo Senhor Jesus como aquele que é o Consolador. Então, onde o Espírito Santo está presente, o que é que há? Há consolação. Onde o Espírito Santo está presente, há paz. Onde o Espírito Santo está presente, há sabedoria. Onde o Espírito Santo está presente, há harmonia. Porque aquilo que é feito pelo Espírito Santo é assim. O nome do Senhor é exaltado. E Davi sabia que tudo aquilo que tinha acontecido com ele, ao longo de toda a sua vida, é porque o Espírito Santo nunca tinha abandonado. Davi foi um homem, não foi um homem perfeito. Davi foi um homem que falhou, pecou grosseiramente. Mas a grande sensibilidade do seu coração, quando ele recaiu no seu pecado, quando o profeta o confrontou com o seu pecado, ele humilhou-se, ele clama ao Senhor, ele ora num dos seus mais belos salmos, ele diz assim, Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Ele sabia que tinha ferido o Espírito e por isso ele estava triste por isso, porque ele era sensível. Triste daqueles que dizem que têm fé e que ferem aquilo que é do Espírito Santo e que nem têm essa sensibilidade. Mas Davi, ele não procurou justificar-se. Davi, ele clamou, ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Volta a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aquilo que Davi mais queria é que esta unção com que ele foi ungido para reinar, para que Deus pudesse fazer grandes vitórias em Israel, para que Deus o pudesse usar de uma maneira maravilhosa,
ele sabia que esta unção não podia sair da sua vida, porque se saísse da sua vida o Espírito Santo, ele estava perdido. E por isso ele clama ao Senhor no seu pecado, ele confessa o seu erro, ele humilha-se diante da potente mão de Deus, ele diz assim: Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Por isso ele diz assim, estas são as últimas palavras: isto diz Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em altura, o homem que foi ungido do Deus de Jacó. Ele tinha esta consciência, o Espírito Santo estava sobre ele, a unção do Senhor estava sobre ele. Era por esta unção que tudo na sua vida foi vitória e bênção. E era por esta unção que ele termina os seus dias glorificando o nome do Senhor. Amém? E diz assim: e o suave em salmos de Israel. Esta expressão é maravilhosa, não é, irmãos? O suave em salmos de Israel. Quando nós vamos ao livro de Salmos, grande número, são 150 capítulos, grande número desses capítulos foram escritos por quem? Por o grande salmista, não é? Por aquele que tinha o Espírito Santo e que pela sua vida louvou, glorificou, fez os mais belos hinos inspirados pelo Espírito Santo e que hoje são inspiração, são palavra de Deus revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, irmãos, se nós olhássemos para o capítulo anterior, os irmãos vejam só, eu desafio os irmãos a lerem em casa o capítulo 22 deste 2 Samuel, capítulo 22. Qual é o título? Cântico de Davi. Todo o capítulo 22 é um cântico de louvor, de adoração. Porquê? Porque Davi ele tinha esta característica. Ele era suave em salmos. Havia nele sempre uma adoração, o reconhecimento do Senhor, do seu poder, da sua salvação, do seu amor, da sua compaixão, do seu propósito em salvar, em abençoar, em manifestar o seu poder na vida do homem. E, irmãos, vejam só o primeiro versículo deste capítulo 22. Diz assim: e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Falou o Senhor as palavras deste cântico. Todo o capítulo 22 é um cântico. Em que dia? No dia em que o Senhor, os irmãos vejam, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. É interessante, irmãos, porque, como eu dizia no início, tudo na vida de Davi foi muito. Tudo da vida de Davi foi grande, foi intenso. E os inimigos também foram muitos. Mas diz a palavra que houve um dia em que o Senhor deu vitória a Davi sobre todos os seus inimigos. Vamos lembrar, eu quero lembrar só 13 grandes batalhas que Davi enfrentou. A primeira foi contra o leão. Quando ele estava lá no campo a cuidar das ovelhas do pai, vinha um leão para arrebatar, mas ele enfrentou o leão e ele venceu. Ele matou o leão. E é interessante, irmãos, porque hoje nós também enfrentamos um que, não sendo o leão, anda ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Os irmãos sabem quem eu estou a falar, não é? É aquilo que a palavra diz. Nós temos que vencer o leão. E nós só podemos vencer o leão pelo poder do sangue de Jesus. Porque a mesma palavra diz que o adversário anda ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra também diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá. E só há uma maneira de resistir, é clamando pelo poder do sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus, todo o que clamar tem vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque é pelo sangue de Jesus. Quando João tem a visão dos remidos na glória, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. O sangue, começamos este culto hoje cantando um hino maravilhoso. O primeiro verso
diz assim: o sangue jamais perderá seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. O leão, ele venceu também o urso. O urso também atacou o rebanho. E Davi também venceu o urso. E o urso é uma figurinha bonita, não é? As crianças, estamos no mês das crianças, e as crianças gostam muito de ter um ursinho de peluche. É bonito quando é de peluche, não é? Se for vivo, eu gosto de ver ao longe, mas não gosto de ver perto, não é? Porque o urso é aquele animal que costuma-se dizer assim, mata no abraço, não é? O urso abraça e quebra tudo, não é? O urso faz isso. Então o urso é uma figura da falsidade, da hipocrisia, da falsa amizade. É a figura do urso. Mas Davi venceu o urso. Irmãos, e aqueles que têm o espírito que estava em Davi, e aqueles que têm um coração sensível, você vai nos fazer discernir o que é o urso. Porque nós também não queremos nada com o urso, não é? O urso, gosto de ver, se for de peluche, não me importa estar perto, mas se for vivo, não é? É distância, porque mata no abraço. Então nós temos que aprender a não nos envolvermos com o urso. Entendemos, irmãos? Davi venceu o urso. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa vitória também nos aguarda. E Davi venceu também a carne, representada em Golias. Golias foi vencido como, irmãos? Eu vou fazer a pergunta, todos nós conhecemos a história, não é? Eu não quero ir agora a ler o texto todo, mas os irmãos lembram-se. Eu pergunto, a batalha durou muito? A batalha de Golias, Davi com Golias durou muito? Não. Golias era um gigante e fala-nos daquilo que é em nós a carne. E essa luta é muito difícil de vencer, porque onde está a carne? Está aqui. Está aqui. Somos nós. O Senhor Jesus disse assim, aquele que não tomar cada dia a sua cruz, não é digno de mim. Não é? E a cruz serve para quê, irmãos? Para crucificar, não é? Às vezes nós dizemos assim, não, a minha cruz é o meu patrão. Os empregados dizem assim, a minha cruz é o meu patrão. Os trabalhadores dizem, os patrões dizem, a minha cruz são os empregados, não é? Os filhos dizem, a minha cruz são os meus pais. Os pais dizem, a minha cruz são os meus filhos, não é? Nós arranjamos sempre alguém. Mas é interessante, irmãos, porque a cruz é para crucificar a nossa própria carne. E Davi, ele venceu a carne. E não foi uma luta que demorasse muito. Davi venceu porque usou uma estratégia de não se envolver numa luta corpo a corpo, mas venceu à distância e venceu com aquela pedra que foi atirada pela funda e que representa, irmãos, aquilo que é a revelação do Espírito Santo. E a funda é aquilo que dá a direção. E quando nós vivemos na direção do Espírito Santo, e toda a vida de Davi foi uma vida dirigida pelo Espírito Santo, nós vamos vencer a carne assim. E esse é o propósito. E a pergunta é esta, por que te demoras? Porque é interessante que para vencer o leão nós queremos vencer. Para vencer o urso nós também queremos vencer. Mas para vencer a carne muitas vezes é uma luta adiada. Falo particularmente para os mais jovens, que se deixam iludir e que vivem dominados, escravizados pela carne. Irmãos, mas quando nós conseguimos colocar a carne na cruz, nós alcançamos vitória. Eu queria lembrar as palavras de Paulo. Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo.
e agora vivo. Os irmãos, quando nós colocamos a nossa carne na cruz, nós vivemos. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vitória sobre a carne. Mas Davi, no início deste capítulo 22, ele fala de um outro adversário que custou muito tempo, levou muito tempo. O urso, o leão e a carne foram um momento, mas Saul, ele diz assim: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. A luta com Saul era uma luta diferente, porque Saul era ungido do Senhor, porque Saul era rei em Israel, e Davi sabia que o Senhor lhe iria dar o reino, mas ele não quis tomar o reino por si. Ele aguardou, ele enfrentou muitas situações, movido pelo ciúme. Um dia Saul atirou uma lança para cravar. Quando Saul atirou uma lança sobre Davi, os irmãos acham que era para ser simpático com ele? Não é? Atirou a lança que era para cravar Davi na parede. Mas Davi desviou-se. E essa luta foi uma luta que durou muito tempo. No segundo livro, no capítulo 3 deste segundo livro de Samuel, diz assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Irmãos, é uma luta longa, porque essa luta, ela também não é uma luta que nos é exterior, é uma luta que está em nós. Porque na vida de cada um de nós, ou prevalece Davi, ou prevalece Saul. Quem vai ganhar? Na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós, quem vai ganhar? Foi uma longa guerra. Irmãos, mas nós glorificamos o nome do Senhor, porque Davi, no final da sua vida, ele diz assim: houve um dia em que o Senhor me livrou de todos os meus inimigos, e de Saul também. Amém? Irmãos, então, Davi teve que se desviar, Davi nunca levantou a sua mão contra Saul, Davi aguardou no Senhor, Davi clamou ao Senhor. Por 2 vezes Davi teve que se desviar da lança atirada por Saul. Houve uma vez em que o Senhor permitiu que eles estivessem os dois na mesma gruta e Saul estava lá, Davi podia ter morto Saul, mas ele não fez isso. Cortou-lhe um pedaço da capa. Os irmãos conhecem a história. Ele aguardou no Senhor, mas houve um dia em que o Senhor o livrou também de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Deus de Davi é o Deus da vitória. O Deus que na nossa vida quer realizar uma obra pelo poder do seu Espírito é o Deus da vitória. E por isso, irmãos, Davi, ele termina a sua vida falando de uma coisa pela qual também hoje já glorificamos o Senhor, e não foi por acaso, foi porque o Senhor assim mostrou que nós glorificamos o Senhor porque Ele vai voltar, não é? O último hino que nós cantamos. E é interessante, irmãos, que Davi, quando ele fala, depois de ele falar de si, ele diz assim: eu fui o homem que foi levantado em altura, eu sou o homem sobre o qual esteve a unção do Espírito Santo, e eu sou suave em salmos de Israel. Era conhecido assim. Davi, ele era conhecido por estas 3 características. E ele diz uma coisa, ele diz assim: o Deus de Israel, o Espírito do Senhor falou por mim, o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. E falou uma coisa muito simples. E nós podemos dizer, irmãos, e é isso que Deus no nosso meio tem revelado há muitos anos, e nós nunca esquecemos, e sempre anunciaremos. O que é que Davi diz? As últimas palavras de Davi, os irmãos reparem, Davi termina a sua vida a falar de uma promessa.
diz assim: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor. Será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Amém? Quais são as últimas palavras de Davi, irmãos, depois de todas estas considerações? E esta é a parte mais importante daquilo que o Senhor nos quer falar hoje. O Senhor quer fazer uma obra em nós, como fez com Davi. E qual é a última palavra? O que é que o Senhor tinha prometido? O que é que o Senhor tinha revelado a Davi? Que haveria um que iria reinar com justiça. Quem é esse? É Jesus. 1000 anos antes de Jesus ter nascido, Davi, no final dos seus dias, ele diz assim: vai haver um que vai ser o rei. Eu reinei, eu alcancei as vitórias do Senhor, mas vai haver um. Ele aponta para Jesus, ele profetiza de uma maneira maravilhosa a respeito de Jesus. E ele fala a seguir, irmãos, eu queria com os irmãos, eu queria falar muita coisa, mas o pastor Nuno não me deixa, não é? E eu queria terminar chamando a atenção dos irmãos para o versículo 5. Diz assim, depois de apontar para Jesus, depois de profetizar a respeito de Jesus, ele diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Ele sabia da sua pequenez, das suas falhas. Ele sabia que não merecia. Ele sabia que não era por ele ser alguém especial. Ele conhecia tudo a seu respeito. Ele conhecia as suas falhas, ele sentia os seus erros. Ele sabia que não era merecedor. Mas ele diz assim: ainda que a minha casa não seja tal, ainda que eu não mereça, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno. Irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus que promete e cumpre. É um Deus que diz que é salvador e salva. É um Deus que diz que nos quer dar vitória e dá vitória. É um Deus que diz que nos quer transformar e transforma quando o seu Espírito Santo tem lugar, tem espaço na nossa vida. Ainda que eu não mereça, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo Deus estabeleceu comigo um concerto eterno. E os irmãos reparem o que é que ele fez. Ele diz assim, que em tudo será bem ordenado e guardado. Amém? Toda a vida de Davi foi isto, foi colocar a sua casa em ordem e guardar a promessa. Hoje nós estamos exatamente na mesma posição. A nós o Senhor tem falado a mesma coisa. Jesus vai voltar, o Rei virá. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não há outra mensagem para o mundo. Jesus vai voltar. A injustiça, a violência, o materialismo, a imoralidade está aí. Mas Jesus vai voltar e vai reinar com justiça. Essa é a promessa. E ainda que nós não merecêssemos, mas o Senhor estabeleceu conosco um concerto. E a nossa posição é a posição de Davi. Vamos guardar a promessa. Vamos guardar no nosso coração. Não vamos nunca deixar que as coisas que possam estar à nossa volta tirem, porque essa promessa ela vai ser bem guardada e tudo na nossa casa vai ser posto em ordem, de tal maneira que a possamos alcançar. E é exatamente isso que Davi diz assim: contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado. Amém? Que a nossa vida, irmãos, possa ser assim. E Davi depois diz uma coisa extraordinária. Ele diz assim: pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, naquele que viria.
apesar de que ainda não o faz brotar, apesar de que ainda ele não estava a ver, Jesus iria nascer, não é? Muito mais tarde. Mas pela fé na promessa, no Deus que ele conhecia, no Deus de fidelidade, no Deus de amor, por essa fé, ele terminou a sua vida glorificando o Senhor. Amém? Irmãos, e ele diz assim: todo o meu prazer, toda a minha salvação está nele. Irmãos, e eu pergunto aos irmãos, onde é que está a nossa salvação? Quem é o Deus da vitória? Quem é que nos pode dar vitória sobre todos os nossos inimigos? Quem é que nos pode livrar de Saul? Quem é que nos pode dar vitória sobre Golias? Quem é que derramou o seu sangue para termos vitória sobre o leão que ruge? Quem é que nos pode dar discernimento para discernirmos o abraço do urso? Toda a nossa salvação está nele. Não fora o Senhor, o que seria de nós, não é? Mas, irmãos, toda a nossa salvação e toda a nossa alegria está nele. Onde é que nós vamos ter alegria? Onde é que nós vamos ter consolação? Não há outro consolador, é o Espírito Santo. E por isso, irmãos, a nossa oração é só esta: Senhor, na minha vida eu quero a obra de Davi. Amém?